tivesse a Copa do Mundo, o Haaland ganharia. Pode não parecer, mas temos vários temas aqui para abordar, tá? Eu gostaria de continuar nesse aí também, mas tem muita coisa para a gente... Tem, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem uma vantagem de 6 pontos sobre o Palmeiras, que é o adversário de amanhã, né? Jogo no Newton Santos. É um confronto direto, então, na briga pelo título do Brasileiro. Com a derrota para o Cuiabá, o Botafogo vem de 4 jogos seguidos sem vencer no Newton Santos. Situação bem diferente da do primeiro turno, quando teve 100% de aproveitamento como mandante. Sabemos que a competição no segundo turno, ela tem muito disso, né? As equipes têm essa dificuldade porque cada um briga por um objetivo, né? E praticamente todos nós sabemos bem, né, dessa questão. Para voltar a vencer no estádio Newton Santos, o Botafogo terá um desafio e tanto pela frente. O adversário de amanhã é o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e que na última rodada assumiu o segundo lugar na classificação. O Botafogo é líder isolado com 6 pontos de vantagem na liderança. E ainda tem um jogo adiado por fazer, dia 23 de novembro contra o Fortaleza fora de casa. Mas o duelo contra o Palmeiras é um jogo-chave para se distanciar do concorrente na luta pelo título do Brasileirão. Ao mesmo tempo que ela pode diminuir, ela pode aumentar, né? Porque nós vamos jogar e nós temos condições e capacidade para isso. Foi o que aconteceu na 26ª rodada, quando o Botafogo viveu uma situação parecida. A vantagem na liderança poderia cair para 4 pontos, o que acabou não acontecendo, já que o Bragantino, então vice-líder, empatou com o Atlético Paranaense e o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã. É uma competição que só depende de nós, né? Do esforço, do trabalho e dos resultados que nós alcançamos. O Botafogo só está dependendo de si. O Botafogo, se a gente comparar com o Palmeiras, tem um jogo a menos, tá? Então. E vai ter o Vitor Sá de volta, ele que cumpriu suspensão automática, não jogou contra o Cuiabá e agora retoma a posição que tinha sido ocupada pelo Luiz Henrique, né? A frase do Lúcio Flávio é perfeita. E tá todo mundo falando só na hipótese do Botafogo perder a diferença. Mas é que só assim perde o título. Ninguém tá trabalhando... Não, nem perde. Não, porque hoje o título é do Botafogo. Nem perde o título. Vamos imaginar que o Botafogo perca o jogo e essa diferença caia para 3 pontos, tendo o Botafogo um jogo a menos que o Palmeiras. Contra o Ela Fortaleza. cai para 3 pontos em relação ao Palmeiras, ela pode cair para 4 em relação ao Bragantino e ela pode cair para 6 em relação ao Flamengo. Essa é a derrota do Botafogo. Essa é a derrota do Botafogo. Esse é o pior cenário. Esse é o pior cenário. Essa é a derrota do Botafogo, vitória do Bragantino e vitória do Flamengo. Pior cenário, tá? O Botafogo ainda tem 4 em relação ao Palmeiras com o jogo a menos. Tá? Ainda tem 3 em relação ao Palmeiras com o jogo a menos e 4 em relação ao Bragantino com o mesmo número de jogos. Esse é o pior cenário. O pior cenário é o cenário que... se o Botafogo estivesse construindo agora a sua liderança no campeonato, seria um cenário da gente falar, olha o Botafogo arrancando para o título. Abrir 4 pontos de diferença. É claro que mas assim, que a gente já falou de 12, né? Ok, mas as diferenças são... As diferenças existem. Elas não, quando você faz a diferença, você não fica ampliando diferença. E esse é o momento da temporada em que ninguém tem mais nenhuma competição, exceto o Fluminense. Até o final de semana, bem lembrado. E não é uma coisa constante também, você né? administra. O Bragantino joga com o Goiás, tá, gente? É na quinta-feira, também conhecida como depois de amanhã, às 6 horas na Serrinha. As diferenças, elas se administram. E Flamengo e Santos. Então, isso já estamos falando do pior cenário, né? Porque existe o cenário normal, o cenário aceitável, que é o Botafogo empatar com o Palmeiras, jogando em casa, empate, já não seria um resultado maravilhoso, mas é um resultado padrão, mantém a diferença em relação ao Palmeiras com um jogo a menos, ou seja, são 6 pontos com possibilidade de colocar 9, de colocar 7 ou de manter os 6. O Flamengo não consegue trazer para 6, ele vai trazer para 7. O Bragantino também não consegue diminuir só 2 pontos. E o Botafogo segue administrando a sua vantagem. Ô Mari, e tem o fim do campeonato, Luiz, só para terminar. Tem o fim do campeonato. O fim do campeonato, que é o Botafogo ganhar do Palmeiras. O Botafogo ganhar do Palmeiras é o fim do campeonato. É porque é o Palmeiras que bota todo mundo de volta na disputa, né, Luiz? Olha aí a classificação, Luiz.
Uma comparação a esse Botafogo com o Corinthians de 17. Isso. Porque o Corinthians de 17, no segundo turno, viveu uma oscilação muito parecida. Teve a campanha inédita até então, com o melhor desempenho em número de pontos, igualado pelo Botafogo, mas superado pelo time carioca no número de vitórias. E depois o segundo turno do Corinthians foi apenas a 12ª campanha. Perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Vitória, os dois em Itaquera, na abertura daquele retorno. Viveu um momento muito grande de oscilação até enfrentar o Palmeiras em casa, num cenário igualzinho do Botafogo. E aí o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-2 e ali arrancou sem dar possibilidades para o Grêmio, que era o time a ser batido. O Palmeiras também estava muito próximo, mas o Renato Gaúcho brincava naquela época sempre falando, o Corinthians vai despencar, o Corinthians vai despencar. E aí chegou nesse momento de oscilação, o Corinthians venceu o Palmeiras e ali foi o ponto final para a consagração do título brasileiro de 2017 do time do Carille. Então eu vejo semelhanças muito, muito próximas daquele time, por características em alguns pontos, mas muito mais pelo que vem fazendo na campanha. Primeiro turno praticamente idêntico e agora um segundo turno de oscilação, o que é normal, principalmente agora com todos os times focados no brasileiro, exceção feita mais uma vez ratificando ao Fluminense. E tem mais um detalhe que ninguém reparou e aí na classificação dá para perceber. Vitórias. Ninguém pode empatar com o Botafogo em número de pontos. Ninguém pode empatar. Em número de pontos, não, número de vitórias. Não, em número de pontos, se empatar, perdeu pro Botafogo. Ah, sim, entendi. Se o Flamengo ganhar os próximos 3 jogos e o Botafogo perder os próximos 3 jogos, o Flamengo ainda está atrás do Botafogo. Porque são 17 contra 18. Seriam 17, isso aí. Tá. Vamos colocar os próximos jogos, então, do Botafogo na tela, que a gente tem os próximos 3, 4, 5. As próximas 5 partidas, então, do Botafogo, pra gente entender o tamanho do desafio para confirmar esse título aí. Amanhã, pedrada, hein? Amanhã, então... Mas o que foi que tá me olhando aí? Não, é que tem um detalhe nessa... Nós demos isso ontem e hoje tem uma diferença aí, ó. Tem, não é mais... Fala, Mari. Paulino de Oliveira. Mudou o dia também. Não, ontem a gente já tinha dado segundo. Não, domingo. Era domingo. Ah, então no tá. ofício Era mandado domingo. pela CBF ontem mudou. A PM pediu pra ser na segunda-feira. Tá, beleza. Então o dia tá mudado também, que eu já tinha visto o dia e tô aqui confusa que a gente não mostrou ontem, me desculpa então. Então tá mudado o dia e o local também, né? Oficialmente. Na quarta, então, o Botafogo recebe o Palmeiras. Aí na segunda-feira... Também então, São Januário, né, Mari? Também? Os 2 jogos. Não, o primeiro jogo, na quarta-feira, no Newton Santos. Isso. Não. O Vasco, São Januário, e depois contra o Grêmio em São Januário também. Tá, ok. O Botafogo joga como visitante e como mandante em São Januário. 3 jogos no Rio. É verdade, é uma sequência... É verdade. 3 jogos, Newton Santos, São Januário e São Januário. Contra o Grêmio também, bem observado. Aí no domingo vai visitar, domingo dia 12, né, de novembro, visita o Bragantino e dia 23, esse é aquele jogo que o Botafogo ainda está devendo, né? Fortaleza e Botafogo se enfrentam então na Arena Castelão, beleza? Vamos pro adversário. Sejam bem-vindos ao canal Fogão Notícias, onde você encontra uma cobertura sobre tudo que envolve o nosso Botafogo. Com a derrota para o Cuiabá no último domingo por 1-0, o Botafogo acumulou o 4º jogo consecutivo sem vencer no estádio Newton Santos. Além disso, com a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, também na 30ª rodada, o confronto desta quarta-feira no Tapetinho adquire um caráter ainda mais decisivo. Isso se deve ao fato de que o Alvinegro contabiliza 59 pontos, enquanto a equipe paulista está 6 pontos atrás, com 53. Dessa forma, em caso de uma derrota para a equipe de Abel Ferreira, a distância para o segundo colocado poderá ser reduzida a apenas 3 pontos. É importante destacar que o Botafogo ainda tem um jogo a mais a ser disputado até o final do Brasileirão, que será contra o Fortaleza, fora de casa, em 23 de novembro. Agora é o Botafogo focar nesse confronto direto contra Palmeiras e fazer sua parte no estádio Newton Santos. E você dê sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim nos ajuda a trazer mais informações importantes sobre o nosso Botafogo. Até próximo vídeo!